Olá, eu sou Alan Christie e vim aqui conversar hoje com vocês sobre um assunto muito importante, o Setembro Amarelo. Eu vou explicar de uma forma simples e depois a gente vai aprofundar um pouquinho essa questão. O Setembro Amarelo é uma campanha que se iniciou em 2015, feita por psicólogos e psiquiatras de todo o Brasil, em referência ao dia 10 de setembro, desde 2003, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Setembro Amarelo começou como uma campanha que tentava fomentar o diálogo e também criar estratégias para se prevenir e para se falar sobre essa questão tão grave que é o suicídio. Só que de lá para cá a gente tem visto um aumento, uma crescente muito preocupante sobre os casos de suicídio, em especial aqui no nosso país, mas também no mundo todo. No Brasil são mais de 15 mil casos de suicídio por ano. Sabe o que isso representa? Que a cada 40 minutos uma pessoa suicida no Brasil. E isso nós estamos falando apenas dos casos onde o suicídio gera o óbito, ou seja, a pessoa morre. Quando a gente inclui também os casos de tentativa de suicídio ou até de ideias suicidas, esse número pode até triplicar. É uma situação muito preocupante, né? Mas o que a gente precisa entender sobre o suicídio, e que aí transcende um pouco essa questão numérica de dados, é que o suicídio e a ideação suicida, ela deixou de ser um problema individual, uma questão de cada um. Hoje, essa questão do suicídio, ela é posta como uma questão social. E aí a gente tem que pensar um pouquinho, o que está acontecendo com a nossa sociedade, com o nosso contexto social, com a mente das pessoas, com as famílias, com as relações e também com as formas das pessoas estarem no mundo, se reconhecerem no mundo e reconhecerem a si mesmo. Essas questões, essas perguntas, elas são hoje muito importantes para que a gente consiga compreender a questão do suicídio. Então a questão do suicídio passa a ser uma questão social e que não se restringe apenas à questão existencial. Ou seja, é um problema de todos nós. Nós temos que pensar um pouquinho mais sobre esse resfriamento das relações, sobre esse distanciamento, esse caráter muito artificial, mecânico e distanciado que as pessoas atualmente tomam como base para suas relações. As mídias sociais e até as tecnologias que deveriam aproximar pessoas, mas acabaram se tornando muitas das vezes grandes muros de lamentações. E ainda que se aproxime pessoas distantes, acaba distanciando pessoas próximas. Então, se nós pudermos realmente fazer uma análise mais criteriosa sobre a questão do suicídio, a gente começa a perceber que, se tratando então de um problema social e não estritamente de um problema pessoal ou simplesmente existencial, a questão do suicídio ela está posta hoje muito no âmbito das relações, as relações sociais e as relações afetivas. As mutações do afeto e da forma de se relacionar das pessoas impactam diretamente nessa questão do suicídio e nesse aumento assustador. Ora, mas como? A partir de uma dificuldade e de uma inabilidade que hoje é muito comum dos sujeitos de terem empatia. Ou seja, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa capacidade de olhar o outro, de respeitar o outro. E até mesmo a gente pode dizer de estabelecer uma relação ética. A ética ela parte de um princípio do respeito. O respeito ao próximo, o respeito à diferença, o respeito à relação, o respeito à divergência de opiniões e o respeito, em especial, às liberdades. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê um certo declínio disso.
as pessoas estão muito isoladas. Isso é uma porta muito escancarada para a depressão, para o suicídio, para a dificuldade de empatia, para as ansiedades, para as angústias e muitas outras patologias. Então a gente precisa compreender que amar a si mesmo, entender-se, olhar para dentro de si, parte também da premissa, como seres sociais, da necessidade de fomentar, de desenvolver a habilidade de olhar para o outro também. Olhar eticamente, olhar com respeito, com carinho, com atenção e com uma percepção afetiva para aquele que está próximo de você. E dessa maneira, conseguindo estabelecer essa sinapse com o outro, essa conexão afetiva com aquele que está próximo de você, com certeza a capacidade de superar as tristezas, as dificuldades, o sentimento de isolamento e, consequentemente, também as ideias suicidas vai ser muito mais facilitado. Então, esse convite de hoje não é para pensar no suicídio apenas como uma reflexão individual, mas para pensar o suicídio como uma questão de todos, uma questão coletiva, uma questão de partilha, uma questão de ética das relações. Pense nisso. E assim a gente vai construir, a partir do Setembro Amarelo, uma reflexão que vai se perdurar por todo o ano e, consequentemente, por toda a extensão da nossa vida. A vida é uma preciosidade para todos nós. Vamos valorizá-la.